Oi, pessoal. Nesse canal científico, é, a ciência se baseia em experimentos, tá? E em constatações, tá certo? Eu vou abrir dois parênteses nesse vídeo, tá? Uma é que cuidado quando colocam fotos de lua, de nave caindo na lua. A Globo estava lá, o SBT estava lá, estava todo mundo filmando. Então, cuidado, a Terra parece redondinha, a Terra não é redondinha e eu não sou terraplanista. Então, tem que tomar muito cuidado com essas divulgações de fotos que os caras afirmam que é aquilo. Eu vi uma foto aí na internet da Lua e um módulo batendo assim num buraco da Lua. E estava escrito 5 metros. E a Terra, uma esfera perfeita. A Terra não é uma esfera perfeita. Aí perguntaram: você é terraplanista? Eu não sou terraplanista. Mas a Terra não é a Terra não é uma esfera perfeita. Então você vê que é montagem. Então a gente não pode ficar engolindo tudo, não. Tem que constatar, tá certo? Isso aqui é um preâmbulo antes do vídeo que eu vou fazer sobre as equações de Maxwell, tá certo? Enfim. É... Outra questão, eu tenho 34 anos de experiência em vários setores da área tecnológica. Já rodei o Brasil todo, já estive em plataformas americanas, já fui da ITT canadense. Então, por favor, eu tenho alguma base. Eu não sei tudo, mas eu tenho uma base. Agora, quero fazer um preâmbulo também. A Bíblia está correta, mas não se esqueçam que o que Cristo fala, eu aceito. Respeito, não estou falando de religião, futebol e política, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Agora, o que Paulo escreveu, o que os apóstolos escreveram, é passivo de erro. Então, você nota que nos evangelhos de Mateus, João, Marcos, outro, Lucas, Pedro, Paulo escrevia de uma forma da sua narrativa pessoal. Então não é porque Deus liberou um que vai liberar todo mundo. Ele é soberano. Os pensamentos de Deus são insondáveis. Agora, o que Cristo fala, eu creio como verdade. Agora, o que os apóstolos escreveram é passivo de erro. Não é erro grave, erro radical, mas não coincide. Senão, eu distribuía xerox para todo mundo. Então, vamos lá, tá? E para mim a ciência vem de Deus, tá? Agora, nós seres humanos agora, nós não somos imagem e semelhança mais de Adão, não. Passaram milênios, houve transformação, houveram mutações. Bom, enfim, vamos para o assunto do meu vídeo. Só esses dois detalhes. Não aceitar tudo que colocam de foto. E não aceitar, e a Bíblia tem que entender o que Jesus fala e o que os apóstolos narram. As narrativas não batem como fotocópia, como xerox. E isso não é nenhuma heresia. Isso é realidade. Eu creio em Deus, eu creio no organizador. Não estou falando em religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões dos agnósticos. É que nem essa briga de calvinista com armênio. Calvinista com armênio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então, vem do homem
para Deus, armênio. Agora, tem também porque não fosse vós que me escolheste, eu vos escolhi. Aí tem Calvino. Então tem os dois. Os pensamentos de Deus são insondáveis. Mas vamos aqui para o assunto que esse canal é científico. Foi um pequeno preâmbulo, tá? Bom, nesse canal científico, vamos falar um pouquinho hoje sobre as equações de Maxwell. O que Maxwell descobriu? Na verdade, deixa eu abrir aqui em tela câmera. Olha as equações de Maxwell aqui, ó. As equações de Maxwell se basearam em Gauss, se basearam no efeito da eletricidade e magnetismo de Gauss, se basearam em Faraday, em Lenz, que é uma reação magnética, na lei de Ampère, aí que aparece Maxwell, aqui no final é que aparece Maxwell, esse último termo aqui, que é o termo de Maxwell, tá? Mi0, permissividade zero, emissividade zero, derivada parcial de I sobre d de T, derivada parcial do campo elétrico do campo em relação ao tempo. Só esse final aqui. E eu vou explicar por que chamo de equações de Maxwell. Na verdade, Maxwell complementou Ampère, Lenz, Faraday e Gauss no magnético e no, no elétrico, campo elétrico. Então vamos lá, vamos voltar aqui, deixa eu abaixar aqui. Vocês viram que aqui, ó, é colocado como equações de Maxwell, mas tem Gauss no meio, tem Faraday no meio, tem Lenz no meio, tem Ampère no meio. Então, peraí, por que isso? Eu vou explicar. Peraí, deixa eu minimizar. Minimizar e ampliar. Por quê? Por que aquele último termo de Maxwell? Porque, geralmente, as pessoas tomam sempre como base, tem a regra da mão esquerda, corrente, campo elétrico, corrente, força e o campo magnético, né? Regra da mão esquerda, né? Corrente, força e campo magnético. São ortogonais entre si. Um produto misto ecoplanar, se estiver no mesmo plano, três vetores no mesmo plano, dois vetores dá o normal escalar, o outro dá cosseno de 90 é zero, dá zero. Mas nesse caso eles são ortogonais, mas eles não são coplanares, tá? Vai ser outro assunto. O que difere a equação de Maxwell? É que a gente tem a ideia, e eu já vou encerrar o vídeo, que a corrente elétrica produz um campo magnético, tá certo? Regra da mão direita. Corrente elétrica, campo magnético. Mas numa linha de transmissão, você tem um campo elétrico capacitivo, que também produz um campo magnético. Então, o campo magnético não sai só da corrente elétrica. Ela também sai de um outro campo elétrico. Então, o campo elétrico da linha de transmissão produz um campo magnético. Como ela altera a altura dela, vai produzir um campo magnético variável que vai induzir na antena. Aí, é isso que eu estou querendo chegar. E você tem TC, o transformador de corrente, é um transformador TP, não. TP são escalas de isoladores. E cuidado com bucha de transformador. Não é isolador, não.
nego fica mexendo em bucha de transformador, leva uma pancada. E cuidado com aquele sistema de gás inerte para tirar o incêndio do painel, porque o gás inerte é letal que ele expulsa o oxigênio. Então, Maxwell complementou o eletromagnetismo. Não é só a corrente elétrica que produz um campo magnético. É o campo elétrico também produz um campo magnético. Por isso, μ0, ε0 vezes derivada de E dt. No somatório da última equação de Maxwell. Maxwell complementou o eletromagnetismo, que já vem com Faraday, com Gauss, com Lenz. Então ele complementou, estava incompleto, ele fechou, ele completou. Então uma linha de transmissão, ela vai variando com o solo. Então o campo tem um campo elétrico, produz um campo magnético variável. Então, qual é a contribuição de Maxwell? É sensacional. Ele fecha o eletromagnetismo, só que só lá no final, na última equação, e eu vou mostrar de novo. Aqui. E μ0 e E0, permissividade e emissividade no vácuo, que não existe, o vácuo absoluto não existe, tá? E de Rondier, de Ronde-T. Essa aqui foi a contribuição de Maxwell. O resto vem de Ampère, de Lenz, de Faraday, de Gauss, magnético, elétrico, tá? Bom, deixa eu minimizar aqui, ampliar aqui. Opa, peraí, minimizar aqui, eu sempre perdo isso aqui e ampliar aqui. Câmera. E tem um lugar no universo, que não existe no universo, nenhum lugar um vácuo absoluto, nem que seja por um elétron. Só um lugar no universo o tempo não existe. Só tem um lugar no universo que o tempo não existe. Eu estou aberto a qualquer centro de pesquisa para falar comigo. Só tem um lugar no universo que o tempo não existe, na velocidade da luz. Próximo à velocidade da luz, próximo, futuro. Acima, passado. Você vê eventos, acima da velocidade da luz, você vê eventos que já foram emitidos. Mas na velocidade da luz, o tempo não existe. Tá ok? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos. Na velocidade da luz, o tempo não existe. E nós estamos presos na Terra pela inércia, pela entropia da termodinâmica e pela massa e pela velocidade da luz. E a luz não tem massa. A luz é o campo elétrico empurrando o magnético, o elétrico empurrando o magnético, o elétrico empurrando o magnético. Você pode aí calcular uma massa, teve uma cientista aí da NASA que disse que calculou a massa, não tem massa, a luz não tem massa, é campo, empurrando campo. Tá? Por isso que o campo elétrico surge o magnético, do elétrico surge o magnético. Então, se você tem uma linha de transformação campo elétrico, surge o magnético, aí interfere na antena. Tá certo? Enfim. O tempo em si, na velocidade da luz, não existe. Nem para o futuro, nem para o passado. Me permitam, vou desligar a câmera. As equações de Maxwell
se baseou. Ele veio pegando Gauss, Faraday, Lenz. Aí ele complementou de maneira espetacular. Não é só a corrente elétrica que produz o campo magnético. É o campo elétrico que também produz o campo magnético. E, pela lei de Gauss, a corrente elétrica não vai por dentro do condutor, não. O raio, quando cai num carro, se o cara estiver dentro do carro, ele não acontece nada, vai por fora. Por isso que tem cabos multipolares. Pela lei de Gauss, a corrente elétrica não vai por dentro do condutor, vai por fora, pela superfície. E cabo multipolar melhora esse desempenho. Me permita, vou desligar a câmera. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. E desafio qualquer centro de pesquisa se a corrente elétrica vai por dentro do cabo de cobre. Não vai. Ela vai por fora pela lei de Gauss. Se cai um raio no carro, o cara que estiver dentro do carro, não acontece nada com ele. Me permitam, vou desligar a câmera. Obrigado. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões dos agnósticos. Nesse canal científico. Me permitam, vou desligar a câmera.